Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre reencarnação e ressurreição. E a palavra ressurreição, como eu disse, e dando uma explicação, uma resposta para irmãos nossos que dizem que a Bíblia fala em ressurreição e não em reencarnação, eu disse que ela não fala em reencarnação porque essa palavra não existia, e se falasse seria falso, porque ela não existia naquela época, mas ela fala em outras palavras que têm o mesmo sentido. E, aliás, a Bíblia tem várias passagens sobre a reencarnação. E eu falei, por exemplo, que a palavra também geração significa ressurreição. Um exemplo, Jó, um livro do Velho Testamento, lá no capítulo 8, versículo 9, Jó, ele diz que se nós quisermos saber certas verdades, devemos consultar as gerações passadas. E ele conclui, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Por isso que nós nascemos ignorando o que nós fomos na vida passada. Nós só nos lembramos assim, vagamente, no sentido de inclinação, de jeito, de dom para certas coisas. Mas lembrança mesmo não temos, a não ser em estados alterados de consciência, de que é um exemplo, o estado onírico, ou seja, aquele momento do sono. Ali nós temos lembranças de vidas passadas, como também nós entramos em contato com espíritos de pessoas desencarnadas. E eu falei também, então, a respeito desta parte da Bíblia que é muito falada, geração que não é só do corpo, geração consanguínea, de filho com pai, de neto, bisneto. Não, isso é geração também, e na Bíblia também existe, mas é geração material, consanguínea. Mas eu disse que a Bíblia diz também geração do Espírito. Cada reencarnação é uma geração do Espírito. E esse exemplo aí de Jó, capítulo 8, versículo 9, Jó nos manda consultar as gerações passadas. E aí agora eu pergunto, como consultar as gerações passadas? Significa o seguinte, consultai os espíritos, porque nenhuma geração passada estava presente ali materialmente. Como consultá-las? E naquele tempo não havia livros, praticamente ninguém tinha livro. Como consultar uma geração passada se não havia escrito delas, não havia livros? Havia livro, mas era muito difícil o indivíduo ter um livro. Era coisa raríssima. Talvez 1 em 100 mil tinha um livro. 1 em 100 mil. E, aliás, também as pessoas não sabiam ler. Para que ter livro? Mas então ele manda consultar gerações passadas. Quer dizer, reencarnações passadas. Quer dizer, consulta os espíritos das gerações passadas. E ele completa. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Então, está pregando aí também a reencarnação. E a Bíblia fala às vezes assim, é muito comum, Deus premiará os seus filhos amorosos até por 1000 gerações. Que sentido tem 1000 gerações? Um milésimo avô nosso. Não tem sentido. Mas,
se a gente tomar isso em sentido de reencarnações dos espíritos que amam a Deus de fato, quer dizer, é claro que aí é uma força de expressão. Não é necessário que sejam mesmo 1000 gerações, mas gerações futuras. O espírito será beneficiado, terá recompensa, se ele amar a Deus de fato, se ele for fiel a Deus de fato. Porque se ele for fiel a Deus de fato, ele cumpre a mensagem que Deus enviou para nós e que se fundamenta no Decálogo e que é esclarecida e reforçada pelo Evangelho, a boa nova que Jesus veio trazer para nós, confirmando o Decálogo e entrando em certos detalhes. Mas o próprio Jesus não disse tudo, ele falou. Ele disse que tinha muitas coisas ainda para nos dizer, mas que nós não poderíamos suportá-las naquele tempo. Quer dizer, elas ficaram para o futuro. Só no futuro, quando mais evoluídos, então nós poderíamos entender certas coisas que ele ainda tinha para nos falar. E ele disse, e eu vos mandarei um Consolador, que vai vos fazer lembrar-vos de minhas palavras, das coisas que eu falei, que eu ensinei. E o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela é um compêndio de doutrinas, eu diria, ipsis literis, evangélicas, que nos ensinam a moral do Evangelho. Tudo que Jesus ensinou e que devemos praticar está ali. Mas estamos chegando ao final desse bloco. Fica aí o nosso e-mail para seu contato, para sugestões, críticas e pedidos, perguntas ao nosso programa. trezenca@tvmundomaior.com.br. Voltaremos dentro de instantes. Aguarde-nos.